Um homem atormentado por um segredo de uma vida inteira. Uma sinistra obsessão com uma perna que ele não queria ter. Dos arquivos do psicólogo clínico Dr. Michael Furst, essa é a história de Robert D. Um homem disposto a amputar a própria perna para se sentir uma pessoa normal. Eu quero propor um brinde. O Dr. Robert D. era um homem de família bem-sucedido e realizado que as pessoas admiravam e respeitavam. A minha bela mulher. Ele era casado e tinha 3 filhos. Ele presidia o departamento de medicina no meio oeste. Ele era engraçado, extremamente inteligente, feliz e bem resolvido. Obrigado, querida. Nunca ninguém imaginaria, nem em 1000 anos, que aquele homem escondia um segredo tão sinistro. Robert. 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 Esse segredo sinistro era que ele acreditava que tinha que amputar a perna esquerda. Ele carregou esse segredo por décadas. Era a obsessão de uma vida. Ele não tirava isso da cabeça, mas não podia contar a ninguém. Então, no meu entendimento, o Dr. Robert era um homem de família dedicado, mas também era um indivíduo atormentado. Sem conseguir mais tolerar ser um escravo de uma perna indesejada, Robert finalmente decide procurar ajuda, compartilhando seu segredo com o Dr. Michael Furst, um especialista no ramo de psiquiatria corporal. Robert veio ao meu consultório. Ele era muito profissional, simpático e inteligente. Eu nunca desconfiaria pela maneira como ele falava, pelo jeito de se vestir, pela forma de se apresentar, que havia alguma coisa errada com ele. Em que eu posso ajudá-lo? Bom, eu tenho um problema. Ele me contou a história começando por como se sentia. Eu não paro de pensar em como eu seria mais feliz sem a minha perna esquerda. Ele odiava a ideia de não ser da maneira como ele queria. Ele pensava, fantasiava e imaginava constantemente amputar a perna. Eu até sei onde eu quero cortar. Eu quero cortar bem aqui. Ele mostrou em qual parte da perna ele queria fazer a amputação. Esse detalhe é muito importante. E eu não consigo tirar isso da cabeça, só penso nisso. Ele sentia vontade de fazer isso há muito tempo, bem antes de se consultar comigo. Eu me sinto diferente das outras pessoas, obviamente. Nenhuma pessoa deseja ser deficiente. Como pode alguém saudável, com braços e pernas funcionando perfeitamente, achar que não deve ser desse jeito, que tem alguma coisa errada? Para ter chance de libertar seu paciente dessa obsessão sinistra, o Dr. Furst primeiro precisa saber o histórico completo de Robert e descobrir a origem desse desejo de se tornar um amputado. Fala pra gente, Candice, qual é o segredo de um bom... Que começou quando eu tinha 7 anos de idade. A primeira vez que ele reparou na própria obsessão foi quando ele viu um vizinho amputado. Era um homem com a perna esquerda amputada. A reação do Robert foi muito forte. Mas em vez de sentir uma fascinação, foi um momento revelador para ele. Ele pensou, meu Deus, era desse jeito que eu deveria ser. E foi assim que tudo começou. Aquilo foi muito impactante. Obviamente, ver um amputado não é suficiente para gerar essa condição. Mas aquela cena continuava presente na mente dele de tão impactante que foi. Foi quando tudo começou. Uma das primeiras manifestações da obsessão foi ele fingir ser um amputado, e ele fazia isso o tempo todo. Ele arrumou 2 muletas, costumava andar com elas e sentia-se bem fazendo isso.
E o fato de ele fazer tudo isso em segredo é porque ele sabia que isso era doentio. Desde sempre eu sabia que era diferente. Você sente que essa obsessão se intensificou com a idade? Com certeza. Ao crescer, ele sentia inveja de pessoas amputadas. E ele pensava, eu preciso transformar a minha vida no que ela deveria ser. Ele chegou a testar várias maneiras que pudessem levá-lo a ser um amputado. Ele descobriu que um dos motivos mais comuns para amputação são acidentes de carro. Ele é do ramo médico, então sabia disso. Assim, ele colocou o próprio carro em uma rampa e o soltou. Depois, ele ficou em pé entre o carro solto e o outro carro estacionado. Ele pôs a perna esquerda na posição em que ele imaginou que o carro ia acertar. Esse era o plano. Mas ele hesitou por causa de pessoas que passavam no local bem na hora. Então ele ficou com medo. Ele sentiu medo de ser descoberto e cancelou o plano. E foi assim que aquela ideia não muito boa foi cancelada. Então essas sensações se tornaram cada vez mais intensas? Extremamente. E eu já estou cansado disso. Quando a pessoa leva a obsessão ao ponto de tentar realizá-la, é uma indicação do quanto é importante para a pessoa realizar essa obsessão. E eu sei que eu deveria ser dessa maneira. Ele sentia que devia ser um amputado. Ele sempre quis ser um amputado e só se sentiria feliz quando se tornasse realmente um amputado. Agora que o Dr. First entende o quão intenso e antigo é o tormento de Robert, ele precisa descobrir o que está motivando essa sinistra obsessão, investigando e eliminando todas as causas possíveis. Eu gostaria que se levantasse. Nós sabemos que certos tipos de derrame em regiões específicas do cérebro, especialmente no lobo parietal, podem criar esses fenômenos em que as pessoas sentem que parte do corpo não pertence a elas. Você já sofreu algum derrame na vida? Não. Na verdade, eu trouxe o meu histórico. Ele já havia passado por uma avaliação e não possuía nenhuma anomalia neurológica, então essa hipótese foi eliminada. Como a ideia de querer remover um membro perfeitamente saudável parece tão insana, o Dr. First tem que considerar a possibilidade de que Robert sofra de algum tipo de desordem psicótica. Quando você sente vontade de amputar a perna, também houve algum tipo de voz? A melhor definição para o termo psicótico seria a perda de contato com a realidade, quando não conseguimos distinguir realidade de fantasia. Por exemplo, uma pessoa que se sente comandada por Deus para se tornar um amputado como uma maneira de reparar os pecados do mundo. Uma hora ela pode ouvir a voz de Deus ordenando que corte a perna. A incapacidade de perceber que isso é uma obsessão da cabeça e não realidade é uma característica fundamental da psicose. Não é desse jeito. São apenas sensações. Mas eu sei que são as minhas. O importante é que ele sabia que eram sensações próprias. Então, apesar de ser uma história incomum, o caso dele não se encaixava no que nós consideramos psicótico. Havia outro possível diagnóstico para o caso dele que chamamos de transtorno dismórfico corporal. Basicamente, o transtorno dismórfico corporal é a ideia de que parte do corpo é defeituosa, feia e motivo de vergonha e constrangimento. Ao olhar para a perna esquerda, o que você vê? Um exemplo clássico de transtorno dismórfico corporal é quando a pessoa acha que o nariz é disforme, acha que todo mundo repara, acha horrível. A pessoa não para de olhar o nariz no espelho, sente-se mal com ele e muitas vezes tenta esconder o problema. Ou então a pessoa resolve consertar o nariz disforme fazendo uma cirurgia plástica. O problema é que a sensação de disformidade é uma coisa totalmente subjetiva e confusa.
Então, quando o cirurgião tenta consertar o problema, ele nem sabe o que tem de errado. Invariavelmente, o resultado não é satisfatório. Então, soluções cirúrgicas para um transtorno dismórfico corporal quase sempre dão errado. No caso do Robert, a questão era se uma cirurgia seria a solução. Se o principal motivo para ele querer se livrar da perna era porque achava que ela era tão defeituosa, feia e disforme que a única solução seria amputar. Eu vejo uma perna que eu não quero. A perna era perfeita, mas ele não a queria. A perna não era mais indispensável. No mundo da psiquiatria, quando nós fazemos uma avaliação abrangente do paciente, a dúvida é se nos sentimos confiantes para dar um diagnóstico em uma única consulta. É um quebra-cabeça, é bancar o Sherlock Holmes. A gente olha os indícios, tenta relacioná-los e faz as perguntas certas para obter respostas. Eu dei o meu parecer após 2 horas. Ele relatou bem a história, então eu não precisava esperar para dar o diagnóstico. Eu sei qual é a explicação. Sério? Fala pra gente, Candice. Cristãos, muçulmanos, judeus, hindus. Essas são suas histórias de como buscam sua casa. T é um homem desesperado, atormentado por décadas pela sua obsessão secreta de se livrar da perna esquerda. Mas após uma avaliação abrangente, o Dr. Michael First finalmente está pronto para diagnosticar sua estranha angústia. Eu sei qual é a explicação. Sério? Eu tinha informações suficientes para apresentar um diagnóstico? A resposta é sim. Eu ouvi uma história detalhada de uma pessoa que se expressava muito bem. TIIC. TIIC. Transtorno de identidade da integridade corporal. Basicamente, são pessoas que passam a vida inteira desejando ser amputadas. Assim como no transtorno de identidade sexual, quem sofre de TIIC sente como se tivesse nascido no corpo errado. Ele sente como se estivesse preso. A dificuldade nesse diagnóstico é que os pesquisadores ainda não localizaram a região específica do cérebro que causa essa linha de pensamento anormal. É um verdadeiro mistério da nossa mente. Então é uma desordem de verdade? É muito rara, mas existe. Então, no final da consulta, eu já havia apresentado um diagnóstico. E como eu me livro disso? Mas eu não sabia o que podia fazer a respeito. Uma das opções é continuar vivendo do mesmo jeito, fingindo para os outros. Lutando, tentando tirar aquele desejo da cabeça apenas com a força de vontade. Não aguento mais fingir. Eu não quero fingir mais. Outra opção era a psicoterapia, trabalhando com outra pessoa para superar ou ao menos reduzir o desejo. Eu recomendei que ele se consultasse com alguém na região regularmente para que ele continuasse aquele diálogo. Não acho que isso vai me ajudar. Ele não gostou muito da ideia, em parte porque ele não sabia com quem se consultar na região. Tinha medo de ser julgado. A terceira opção era medicação. Eu vou prescrever um remédio. Medicação seria tentativa e erro. Existem inúmeros remédios na psiquiatria que causam bons efeitos, mas eu não tinha certeza se realmente eles o ajudariam. São os mesmos remédios que eu prescreveria para alguém com toque. Com certeza você deve conhecê-los. Nunca ninguém disse que o remédio eliminava o desejo. Mas às vezes a intensidade da obsessão podia ser amenizada com o uso regular de medicamentos. Na cabeça de Robert só existe uma opção de verdade. Para eliminar sua sinistra obsessão, ele precisa eliminar a perna esquerda. A natureza dessa condição é desejar ser um amputado. Então, de certa maneira, qualquer solução diferente dessa não satisfaz a pessoa. Isso parece inútil. Não parece? A minha preocupação era que ele estava muito decidido em relação ao seu desejo. No final da consulta de 2 horas, eu recomendei que ele conversasse sobre o problema com sua mulher. Após 30 anos de casamento, Robert está finalmente pronto para revelar sua torturante obsessão. Oi. Ninguém mais sabia da história porque ele a mantinha em segredo. Preciso te contar uma coisa. Eu acho que parte da motivação que o fez se consultar comigo era receber
Um diagnóstico oficial para poder dizer à mulher: este é meu problema. Eu sou obcecado com a ideia de amputar a minha perna. Eu acho que ele sentiu um grande alívio ao contar a história para alguém. Ele se sentiu menos isolado, começou a pesquisar melhor o assunto, entrou em fóruns na internet. E algum tempo depois de se consultar comigo, ele participou de um estudo com pessoas que tinham essa desordem. Braços para dentro. Os voluntários faziam uma tomografia enquanto os pesquisadores tocavam as pernas deles. Eles comparavam a perna esquerda com a direita para ver se o cérebro mostrava alguma resposta diferente. E eles concluíram que havia diferenças, então claramente era alguma anomalia neurológica. Mas o fato de existir uma anomalia cerebral agora não revela como o paciente era muitos anos atrás. Em vez de apontar que essa anomalia no cérebro era a causa da obsessão e do desejo, podia ser o oposto, que após 50 anos sem desejar a perna, ou se sentindo diferente quanto à perna, ou tendo uma experiência diferente com ela, talvez essa fosse a manifestação de 50 anos de obsessão. Agora vamos supor que essa era realmente a causa da condição. Descobrir isso não melhora a situação. Porque a conclusão do Robert era muito simples. Existem pessoas por aí que fizeram essa amputação e depois disso a vida delas melhorou completamente. A vida delas melhorou 100%. A amputação realmente melhorou a vida delas. Mas compartilhar seu segredo foi um consolo momentâneo para Robert. Para aliviar de vez a sua obsessão, ele procura uma solução permanente: fazer uma amputação voluntária. A posição dele era bem simples. Ele envelheceu com isso na cabeça. A vida inteira dele foi uma mentira. Ele sentia que tinha vivido 50 e poucos anos, que teve uma carreira, que cuidou bem da família, mas no que realmente mais importava, ele se sacrificou, não fez o que sentia vontade. Então dane-se, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Após anos ponderando cuidadosamente o assunto, após se aconselhar com a mulher e a família, ele finalmente decidiu que se amputasse a perna, ele se sentiria melhor. Ele sentiu que aquela seria a melhor solução. Ele viajou para um país em desenvolvimento e fez a cirurgia. Como poderia ser ético amputar um membro saudável? Quem olha de fora deve pensar: tome coragem e viva com isso, qual é o problema? Mas conversando com os pacientes, eu posso garantir que é um grande problema. Já que os pacientes com TI e C geralmente mantêm sua obsessão em segredo, não existem estatísticas de quantas pessoas sofrem desse mal. Mas, por mais chocante que seja, a única solução documentada que parece trazer alívio ao paciente é a remoção do membro indesejado. A sensação do Robert foi que essa foi a melhor decisão de sua vida. Ele não sente nenhum arrependimento. Ele sentiu uma liberdade imensa. Ele ficou deficiente, claro, porque se tornou um amputado, mas ele se livrou daquela tortura psicológica. Eu fiz exatamente o que precisava fazer.